Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos envolva a todos nesse momento, nesse ambiente. Vamos falar um pouquinho hoje dele, que nos dá força, que é o nosso modelo, que é o nosso guia de todos os momentos. Como a Bernadette já adiantou, nós estamos aqui hoje fazendo, fechando o ciclo das palestras públicas da Semana Espírita, 15ª Semana Espírita do Guará. Essa semana está dentro do mês espírita da Federação Espírita do Distrito Federal. O tema central escolhido para esse ano foi Eu e Deus, como estamos? Uma boa frase, né? A gente pensar um pouquinho como é que está a nossa relação com Deus. E o tema que nós vamos abordar hoje, especificamente, é o tema O Reino de Deus. Alguém já ouviu falar? Já? Ou não? O Reino de Deus. Às vezes a gente ouve falar o Reino dos Céus. Por que tem essa diferença? É a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. O fato é que o Reino dos Céus nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, que Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus. E os judeus, eles eram muito fiéis à Torá, que eram os livros de Moisés. Para ter uma ideia, aqueles mais ortodoxos, eles quando iam abrir um pergaminho da Torá, eles tinham todo um ritual. Não é só ir pegando e abrindo assim, igual a gente pega o livro ali e folheia ele, não. Tinha todo um ritual. E eles sempre liam a Torá de joelhos. Era o respeito que eles tinham por Deus. Aí não sabe se é respeito ou se era medo, né? Porque Moisés criou um Deus perverso, né? Um Deus mau. Foi essa a solução que ele encontrou para poder conter o ímpeto das pessoas que viviam naquela época. Eram semi-selvagens e precisavam de um Deus mais enérgico para poder conseguir ter naquelas pessoas ali um pouco de domínio. Então Mateus aceitou essa cultura do povo hebreu e adotou o nome Reino dos Céus. Inclusive existe um mandamento na lei, são 10 mandamentos, né? O segundo mandamento diz: não pronunciareis o nome do Senhor vosso Deus em vão. Veja o tanto que o nome de Deus era respeitado naquela época. Hoje não, hoje a gente fala o nome de Deus toda hora, né? Deus nos abençoe, vai com Deus, que Deus te ampare, Deus proteja. Naquela vez não usava o nome de Deus dessa maneira. Então essa é uma observação. Para falar do reino de Deus, temos que ter um pré-requisito fundamental aí. Sem esse pré-requisito, não precisa nem de abordar, não precisa nem de falar nisso aqui. Acabou a palestra hoje. Qual que é esse pré-requisito? É que nós temos confiança na existência de Deus. Se eu não confio na existência de Deus, não justifica eu falar no reino de Deus, né? Vocês me permitem contar uma historiazinha rápida? Que um cidadão, ele não acreditava em Deus. Tudo para ele era o acaso, ou então era natureza, né? E um dia ele estava andando na floresta, apreciando aquelas árvores frondosas, o vento balançando os galhos das árvores, a cachoeira jogando aquela água, caindo nele um pouco de respingo. Ele estava apreciando aquilo ali, mas para ele tudo aquilo ali era o acaso, não tinha um Deus que criou aquilo ali. E aí ele começou a sentir atrás dele uns passos, e ele ficou com medo, né? E acelerou o passo dele, e quanto mais ele corria, mais parece que estava próximo dele aquilo que estava seguindo ele. E ele correu até que tropeçou, caiu. Quando ele caiu, era uma fera que estava atrás dele, faminta. Quando ele caiu, a fera já veio em cima dele assim para abocanhar ele. Aí que ele parou: Deus, me ajude, né? É sempre assim, né? Na hora do aperto, aí sim. Mas aí quando ele falou assim, tudo paralisou. A cachoeira paralisou, o vento parou, a fera ficou assim, congelada, com a boca aberta perto dele. E aí uma voz falou assim: pai, como que eu posso te ajudar? Você disse que eu não existo? Eu disse: não, pelo amor de Deus, eu estou passando por um momento muito difícil, pelo menos um pouco, pelo menos agora você me ajuda.
Não tem jeito. Para eu te ajudar, você tem que confiar em mim, acreditar que eu exista. E ele não deu o braço a torcer. Aí ele falou assim: então pelo menos cristianize essa fera, cristianizar a fera, né? Aí Deus falou assim: não, isso eu posso fazer. Aí voltou tudo ao normal. O vento, a cachoeira, a fera, quando a fera ia abocanhar ele, ela parou um pouquinho, botou as mãozinhas assim: ô pai, abençoa esse lanche que eu vou fazer agora. Meu bichinho. Então é isso, né? Como é que eu vou acreditar em Deus? Como é que eu vou falar em reino de Deus se eu não acredito nele? Mas a gente pensa assim, às vezes a gente que tem uma religião, que segue, acha impossível às vezes a pessoa não acreditar em Deus, não é verdade? Como a pessoa pode não acreditar em Deus? A gente acorda de manhã já pensando nele, né? Mas existe muita gente que não pensa em Deus. O Brasil tem terceiro lugar em questão de acreditar em Deus. Primeiro lugar, com 93% de adeptos a Deus, está a Indonésia. Quer dizer que em 100 pessoas, 7 não acreditam em Deus ou não souberam responder a pesquisa. Em segundo lugar está a Turquia, com 91%. E o Brasil está em terceiro lugar, com 84% de quem acredita em Deus. Quer dizer que 16% ou não acreditam ou não souberam responder, não tiveram medo de responder. Ou seja, muita coisa, né? Em cada 100 pessoas, 16 não acreditam em Deus. Mas eu acho que a gente sempre conhece alguém, um conhecido que não acredita em Deus, não é verdade? Pois é, então essas pessoas não têm, para eles não existe o reino de Deus. Então, como semelhante ao cidadão lá, né, que caiu lá na floresta. Então Deus, ele prepara para a gente, porque Deus quer que todos nós confiemos nele. Um dia todos nós iremos acreditar na existência de Deus. E aí nós vamos então ter a ajuda do Pai. Enquanto nós não acreditamos nele, não tem como não pedir nada para ele. É que eu vou fazer uma prece se eu não confio em Deus. A pessoa que não confia em Deus não faz prece, não tem como pedir, não é verdade? Mas Deus então dá os meios para a gente poder acreditar nele. Às vezes os meios são drásticos, porque ele insiste com a gente através do amor, e a gente às vezes não quer, mas ele vai assistindo, ele nunca perde a paciência com a gente. Então muitos de nós aqui conhecemos Antônio Saint-Exupéry, não é verdade? Através de quê? Da sua obra, que é um best-seller chamado O Pequeno Príncipe. Ele é autor do Pequeno Príncipe. Exupéry era um jovem entusiasta que havia abraçado o agnosticismo. O que é o agnóstico? É aquele que não acredita em Deus porque acha que não tem como provar a sua existência. Então ele não acredita. São os agnósticos. E ele então abraçou, e ele, quando o assunto era religião ou era divindade, ele sempre legava isso ao segundo plano. Ele tinha seus interesses mais que eram os interesses materiais, né? E não acreditava também em Deus. Precisou de acontecer um fato interessante com ele para que ele viesse acreditar em Deus. Mas antes dele ser escritor, ele notabilizou-se como piloto de avião comercial. E ele então, o governo destacou Exupéry para fazer a linha Paris-Dakar, a linha de correios aéreo. E certa vez ele viajando com o seu mecânico de bordo, teve uma pane no motor e o avião caiu no deserto do Saara. Não sei se caiu ou se pousou, mas provavelmente tenha pousado no pouso forçado, né? E ali eles passaram a primeira noite de angústia ali no deserto, mas Exupéry já preparava para morrer, porque as condições do deserto não oferecem muita expectativa de vida não, porque no deserto os dias são muito quentes e as noites são muito abaixo de zero a temperatura. Então não oferece, sem contar que não tem água, não tem nada que favoreça a vida. E ele então, logo de manhã, ele acordou com os primeiros raios do sol, ele avistou um animalzinho correndo na areia do deserto. Era um rato do deserto. Aí ele levantou nele aquela chama de esperança, né? Disse, ora, se aqui tem um animal, se
significa que tem água. Por certo, tem condições de vida aqui. E a pessoa seguia os animaizinhos, né? O ratinho ali, para ver para onde ele ia. Seguia ele nas dunas. E ele chegou numa duna interessante, que era uma duna que era fixa, pelo menos parecia ser fixa, que as dunas elas se movem no deserto, né? Essa não era fixa, e uma das suas faces apresentava umidade, ou seja, água. E ele observou que ali tinha uma pequena vegetação e tinha ali uma colônia de caracóis. E ele estava ali observando e verificou que os ratinhos se alimentavam daqueles caracóis. E ele estava ali só observando, passou um dia todinho ali observando, e ele ficou assim, encantado quando ele assistiu uma cena. Os ratinhos comiam só os caracóis velhos e poupavam os mais jovens. Ou seja, se ele comesse os mais jovens, a tendência era o quê? Acabar a colônia e eles também morrer de fome. Aí Esope falou assim, mas como que um animal que vive aqui no deserto pode entender de sobrevivência? Ele só há uma possibilidade de que Deus existe. Ele só correndo, gritando, Deus existe, Deus existe. Aí ele viu lá na frente o aviãozinho dele, né? E o mecânico acenando para ele que ele tinha mexido na hélice lá e o avião tinha funcionado o motor. Aí eles foram embora, foram salvos. Então, qual a moral da história? É preciso que um avião caia com a pessoa no deserto e que um rato vai ensinar para ele que Deus existe. Não foi isso que aconteceu? Um ratinho explicar para ele. E você vê que tem 16% dos brasileiros que não acreditam em Deus, haja rato, né? Haja rato. Mas é isso, então Deus sempre procura os meios. É através de uma doença grave, um acidente com a família. E muitas pessoas aí têm acidentes, igual há pouco tempo caiu um avião na Chapecoense, né? Várias pessoas sobreviveram. A fé dessas pessoas aumenta muito em Deus. Passam a acreditar em Deus se não acreditasse ainda. Uma doença grave, a pessoa que fica no estado, fica em coma, quando ele volta falando em Deus, porque ele tem essa percepção. É o meio que Deus encontra para fazer a gente acreditar nele. Mas vamos ver então o que é esse reino de Deus, para nós que acreditamos em Deus. O que é o reino, primeiramente? É reino de Deus. O que é o reino? O reino, quando a gente fala em reino, a gente lembra logo de um castelo, né? Um castelo que tem o que inicialmente? Um rei. Além de ter o rei que comanda tudo, o que mais tem no castelo? Tem os súditos. Então, quando eles comparam o reino de Deus com alguma coisa nas suas parábolas, falam o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores, por exemplo. Então, na terra, o reino tem o rei e o reino de Deus, comparando, quem que é o rei no reino de Deus? É Deus, né? E os súditos somos nós, os habitantes da terra e os espíritos que é encarnados e desencarnados. Mas tem também a lei, né? Todo castelo, todo rei tem suas leis e que os súditos têm que cumprir. Tem a justiça. Então tem tanto no reino de Deus como no reino dos céus, que Jesus fez essa comparação. Mas e Deus? O que a gente pode falar de Deus? Nós não sabemos muita coisa sobre Deus devido ao nosso atraso espiritual ainda, a nossa infância espiritual. Não digo nem atraso, infância espiritual. Nós não temos muito saber o que é Deus. Jesus sabe, porque ele já é o Espírito puro, ele já convive com Deus, ele sabe, mas nós não sabemos ainda. Principalmente porque o homem, ele alterou muito o nome de Deus ao longo da eternidade, não é isso? Todo o tempo que o homem vive, Deus teve várias formas. Aquele Deus de Moisés, que era um Deus punitivo. Depois vem Jesus, que traz o Deus que é Pai. João fala que Deus é amor. Mas depois da Idade Média ele vem e traz outro Deus, que fosse um juiz, julgador, um juiz muito rígido, muito severo, que julgava as pessoas de acordo com a sua conveniência. Mas vem depois, no século XIX, a doutrina espírita, que nos traz a mais perfeita definição de Deus. Mas para isso, nós temos um princípio fundamental,
que é a existência de Deus. O fundamental do Espiritismo, o primeiro que nós temos é a existência de Deus. E Allan Kardec, então, vai fazer as suas perguntas em relação a Deus. Até Allan Kardec, antes dele, até ele, a pergunta era assim: quem é Deus? Né? Quem é Deus? Porque tinha a ideia que Deus era um ser antropomórfico, um ser material. Mas Kardec, na sua evolução espiritual, que é um espírito muito evoluído, está muito acima da nossa evolução, ele já tinha ideia já de Deus. E ele perguntou, tirando esse peso do antropomórfico. Ele perguntou então, que é Deus? Não é nem o que é Deus, é que é Deus. Assim que está lá no livro dos Espíritos, assim que está também na versão francesa original, que é Deus. E aí os Espíritos respondem uma pergunta inteligente, uma resposta sucinta, clara, objetiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente ouve isso e fala assim, não, que coisa maravilhosa, né? Nossa, o livro dos Espíritos tem cada resposta maravilhosa, que inteligência e tal, mas a gente não reflete às vezes no que está lendo. E às vezes passa por cima, fala rapidamente a resposta e não para dar uma refletida. Vamos refletir um pouquinho sobre essa resposta. Deus é a inteligência suprema. Então observa que não fala que Deus é inteligente, né? Deus é a inteligência. Não é adjetivo, é substantivo. Adjetivo é nós, espíritos, né? Na questão 76, Kardec pergunta, qual a definição pode dar dos espíritos? Aí a resposta é assim: pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Aí sim, é um adjetivo. Nós somos filhos de Deus. Então Deus é a inteligência. Isso é importante entender isso. A segunda parte da resposta: então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. As pessoas ouvem isso e falam assim, então Deus criou tudo. É isso que está dizendo? Não. Por exemplo, essa casa, esse prédio aqui, foi Deus que fez? Não foi, foram os homens, foram os engenheiros, os pedreiros, os serventes. Porque o homem é co-criador de Deus. Então, Deus não fez essa casa. Deus não fez o meu carro, o meu celular e esse computador. Que Deus delegou à humanidade. Mas Ele é a causa primária. Ele me deu a inteligência, a sabedoria, a vontade. Porque Ele é a inteligência suprema, causa primária. Outra perguntinha agora para a gente pensar um pouquinho. Foi Deus quem fez a Terra? O nosso planeta foi Deus quem fez? Foi Jesus quem fez o planeta. Está lá no livro Caminho da Luz, uma comunidade de espíritos puros, que são encarregados de administrar os sistemas de todas as coletividades planetárias, todas. Então Jesus, diz lá no livro Caminho da Luz, se reuniu com engenheiros e arquitetos siderais para poder dar os rumos da Terra até os dias de hoje. Mas Deus deu a eles o quê? Os meios para que eles pudessem não só a Terra, mas também outros planetas. Então no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, para quem já leu, lá André Luiz fala da cocriação no plano maior e cocriação no plano menor. Então nós, enquanto família, meus filhos, né, eu educo os meus filhos, eu tenho os nossos filhos como cocriador menor. Construo uma casa, a minha casa, trabalho no meu emprego, faço alguma coisa de útil, cocriador menor. Mas tem os cocriadores maiores, que são os espíritos puros, que vão criar os globos, os planetas, os sistemas, de um modo geral. Mas tudo passando pela vontade do Pai. Nada se faz no mundo sem a vontade do Pai.
quando descobre-se uma vacina para, vamos supor, mosquitinho da dengue, um bichinho desse tamanhozinho assim que taca o terror, né? Eu já vi exército na rua com um tanque para combater esse mosquitinho, não dá conta. De que Deus achar que a humanidade já merece uma vacina contra a dengue, Ele vai promover, vai dar inteligência para um cientista, uma pessoa da área, e Ele vai trazer para nós a vacina, como cirurgias, procedimentos médicos que aparecem todos os dias aí, quando Deus permite. Mas Kardec também quis saber de Deus mais alguma coisa, aliás, quis saber dos Espíritos mais alguma coisa sobre Deus. Ele perguntou, né, se podia ter mais alguma informação sobre Deus. Aí o Espírito de Deus deu para eles assim, alguns atributos. Diz assim: Deus é eterno, ou seja, sempre existiu. E até isso é difícil de entender, né? Como pode ter alguma coisa que sempre existiu? Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Aí eles fizeram assim uma observação: se este é o menor conceito que a vossa limitada inteligência pode ter daquele que criou o universo. Ou seja, ele é muito, muito mais do que isso. Mas esse, no momento, no meu grau evolutivo, é o menor conceito que eu posso ter de Deus. Mas Jesus, que já é um Espírito puro, tem outro conceito de Deus. Simão Pedro, que é um palestrante espírita, ele é lá de Patrocínio, perto da minha cidade, de Araguari. Hã? Mas ele mora lá atualmente. Ele é de São Gotardo, falou? São Gotardo. São Gotardo, mas atualmente ele mora lá em Patrocínio. Ele é professor, tal, palestrante nacional e internacional. Ele falou que fez uma palestra e falou sobre os atributos de Deus. Quando ele falou, um matuto lá, uma pessoa lá da roça, não, mais espírita, né? Falou assim: ó, faltou um atributo. Aí você contou, não, tá certo. Não, tem mais um. E qual? Deus é farturento. E se for pensar, né, gente, tudo é fartura, né? A gente fica aí com a despesa, às vezes você recebe a conta da CAESB, né? Um pouquinho d'água que você gasta, você paga uma fortuna. Então vem uma chuva aí e lava tudo, tanto de água que chega e nem sabe de onde que vem esse tanto de água. Você olha para o mar, eu, mineiro, Badia, primeira vez que eu fui no mar, menino, eu fiquei lá babando. De onde vem tanta água? Então Deus é farturento. Você olha uma lavoura assim, some de vista, porque Deus é farturento. Então, agora são 7 os atributos de Deus, não 6 mais, né? É o farturento. Então Deus, na sua bondade, no seu amor para com todos nós, Ele enviou à terra o seu Filho amado, Jesus. Para quê? Para nos mostrar o caminho do reino dos céus. E isso está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, né? Outra pergunta inteligente de Kardec: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Porque Deus já enviou muitos guias e modelos para nós, para a humanidade, ao longo do tempo. Muitos. Forri, só para falar alguns, são muitos, não dá para falar tudo aqui, porque o tempo não dá, né? Forri, Krishna, Buda, Moisés, os profetas, Jesus. E vamos colocar também, depois, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, foram todos nossos guias, não foram? Só que Kardec, na sua sapiência, ele faz a pergunta e não deixa margem. Ele colocou assim: qual o tipo mais perfeito? Pronto, aí ficou fácil responder, né? Qual foi a resposta? Jesus. Então Jesus é o tipo mais perfeito. Por quê? Porque foi criado assim por Deus? Deus já o criou perfeito? Não. Jesus foi criado como todos nós somos criados, simples e ignorantes, mas já passou por todas as fases que nós estamos passando, já alcançou já o status de espírito puro. Não só espírito puro, mas o espírito crístico. Depois nós nos tornamos espírito puro, continua a evolução até chegar a Cristo, que o Cristo já recebe as ordens diretamente de Deus. Então Jesus veio na terra, né,
E perguntaram para ele assim, Pilatos, né? Tu és rei? Ele falou, tu dizes, mas eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Então nós temos nossos reinos aqui na terra, são muitos, mesmo com outros nomes, mas temos nossos reinados aqui. Mas o reino de Deus é diferente, que é um reino de amor, um reino de paz, de equilíbrio. E Jesus deixou esse reino lá e veio aqui estar conosco para nos ensinar esse caminho do reino de Deus. E aí, quando falaram que viria o rei dos judeus, que aliás foi anunciado desde 700 anos antes, foi anunciada a vinda desse rei dos judeus, ou então do Messias. Então esperava-se que ele viria num grande castelo, o castelo mais importante dali daquela região, uma família muito poderosa, com muitos soldados protegendo ele ali, num berço de ouro, né? Aí ele vem então, nasce, e o nascimento dele já é um aprendizado para nós, que até hoje nós conseguimos assimilar ainda, que é o da humildade. Ele vem, ao invés de um castelo poderoso, ele vem numa estrebaria. Estrebaria é um lugar onde os animais dormem, pousam ali, se alimentam ali. Um lugar fétido, porque os animais fazem necessidade dele ali, né? E é ali que ele Jesus escolheu. A família poderosa que ele escolheu foi um cidadão simples, um carpinteiro simples, humilde também, e uma jovem, muito jovem ainda, uma dona de casa, né? que ele escolheu para ser sua mãe. E o berço de ouro dele foi uma manjedoura, que a manjedoura nada mais é do que um coxo onde os animais se alimentam. Esse foi o primeiro ensinamento de Jesus para nós. Não precisa ser um rei, ser um poderoso, não depende de bens materiais, não depende de orgulho, de egoísmo, de vaidade, não. As pessoas confundem muito isso, né? Tem um chefe meu, uma vez falou para mim, uma vez, que não podia conversar muito com o pessoal, não, porque ele era chefe e ficava chato, e ficava conversando com todo mundo ali, né? Isso é o que? Isso é orgulho, vaidade, egoísmo, né? Sempre o orgulho e o egoísmo é essa grande chaga da humanidade que gera todas as suas mazelas, não é verdade? Mas aí eu vou agora abordar um tema do livro Boa Nova, intitulado As Primeiras Pregações. Diz que nos primeiros dias do ano 30 da nossa era, avistaram-se Jesus com o Batista, ou seja, com João Batista, no deserto quente da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Depois de alguns dias ali com Batista, Jesus despediu-se do amigo e dirigiu-se para Jerusalém, onde ele adormeceu ao cair da noite. Aí continua dizendo, sentado como um peregrino nas adjacências do templo, que é o templo lá de Jerusalém, né? Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. A gente observa o vocabulário de Humberto de Campos, né? Como que ele fala, como que ele ameniza as coisas, né? Ou seja, sacerdotes e pensadores ociosos, alguém que estava ali fofocando por ali, né, no local. Mas ele fala ociosos. Aí ele fala que sentiram-se atraído pela sua formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Quando Jesus olhava uma pessoa, ele não via aquela pessoa ali, ele via aquele espírito aqui, daqui a 2, 3 mil anos, como que ele estaria. Quando ele olhou Publio Lentulus, aquele dia lá, ele enxergou Emmanuel, como diz Haroldo, outros dias. Ele tinha um olhar lúcido e profundo, né? Porque Jesus não veio aqui na terra para curar um leproso, para curar uma pessoa com uma doença, ele veio para curar uma alma, e a alma ela tem uma eternidade pela frente, não é verdade? Então ele foi notado por esse grupo de sacerdotes e pensadores ociosos,
que alguns deles se afastaram sem nenhum interesse, mas Hanã, que era um desses sacerdotes, aquele que seria o juiz inclemente de sua causa, depois juiz na causa de Jesus, depois no Sinédrio, 3 anos depois, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe orgulhoso: Galileu, que fazes na cidade? Quer dizer, ele era um fariseu, orgulhoso, andava muito bem vestido, eles consideravam ser já os donos do reino de Deus, eles achavam que as pessoas daquela época só podiam adentrar o reino de Deus passando por eles. Muito orgulho. Galiléia era um lugar que não tinha nada para oferecer. Ele dizia assim, que nada que vem da Galiléia presta. Ele dizia isso, os judeus diziam isso. Então quando ele fala assim, Galileu, ele fala com um certo tom de desprezo. As pessoas se conheciam naquela época pelo jeito de vestir, pelo jeito de cortar o cabelo. Então ele reconheceu que ele era um Galileu. Aí Jesus fala para ele assim: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Essa frase ela é importante porque ela define o que Jesus veio fazer aqui na terra. Passo por Jerusalém buscando o quê? A fundação do reino de Deus. E Hanã, que era um sacerdote, que era muito imponente, né? Ficava com ironia com ele. Aí ele fala assim: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Falou com certa ironia, né? E ele responde assim: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Agora define agora para nós aqui o que é reino de Deus. Então, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Os judeus achavam que o reino de Deus ia ser assim, um grande templo, um lugar circunscrito, que seria construído, uma obra faraônica, e ali seria o reino de Deus. Eles pensavam que era assim. Então eles perguntam a Jesus, né? Certa época, perguntam a Jesus assim: quando que viria o reino de Deus? Aí Jesus fala assim: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, nem dirão ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus não tem um local circunscrito, está dentro de nós, e todos nós o temos já, uns numa porção um pouco maior, outros numa porção um pouco menor, mas nós temos já. O que é esse reino de Deus? É a paz que nós carregamos conosco, é o amor que eu tenho para com o meu próximo, o amor que eu tenho para com o meu trabalho. Como eu faço as coisas com amor, com carinho, é isso que é reino de Deus. O contrário de reino de Deus é quando você fica com egoísmo, é igual Hanã. Essa conversa de Hanã com Jesus foi uma conversa do egoísmo com a humildade. E Emmanuel fala o seguinte, que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. É tanto que a gente vai ver aqui na história toda, não vamos ver a história toda não, porque ela é longa. A gente vai ver que no final da história, Hanã sai bravo com Jesus, porque tudo que ele falava, Jesus com maior serenidade combatia ele, sem ter uma briguinha, sem nada. Até quando ele age com energia com ele age com energia serena, como diz aqui na obra. E aí então Hanã continua, né, provocando Jesus. Ele fala assim para Jesus: obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. Então deu uma gargalhada de desprezo, né? O que é isso? Você é um Galileu, como pode uma obra divina em suas mãos? Mas ele não sabia que estava diante do governador da terra, do guia modelo da humanidade, né? Ele fala assim: com que contas para levar à frente essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? É uma provocação, né? Eu vejo que é a voz do orgulho. Agora vem a voz da humildade. Olha só a voz da humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade.
Ou seja, o reino de Deus, ele é democrático, não discrimina ninguém. Tanto um rei pode participar do reino de Deus, como um súdito, como uma pessoa qualquer. Todos nós estamos habilitados ao reino de Deus. É só lembrar, né, de uma passagem de Jesus, que ele fala que um rei, quis fazer as bodas dos seus filhos, do seu filho, né, que é a parábola das bodas. Aí ele mandou os seus servos levar o convite para as pessoas que tinham o mérito de ir na festa, né? Aí uns disseram que iam para os seus negócios, para as suas fazendas, tal, arrumaram desculpa que eles não foram. Ele mandou de novo. Aí as pessoas até açoitaram os servos que foram convidá-los, mataram. Aí o rei falou assim: vá em todas as encruzilhadas e traga todos para a festa. Ou seja, todo mundo está convidado, ninguém está fora. Só que tem que ter algo especial. Você deve estar com a veste nupcial. O que é a veste nupcial? Pode dizer assim, a veste nupcial é a humildade, né? É a pessoa perder a arrogância, perder o orgulho. Ele está trocando a sua veste nupcial, não é verdade? Então Jesus continua a conversa, e os sacerdotes cada vez mais intrigados, porque tudo que perguntava, Jesus respondia de maneira inteligente e humilde. Ele fala assim para Jesus, ele apela agora com Jesus, né? Você conheces Roma ou Atenas? Né? Eu tenho um amigo, você conversa com ele meia hora, ele te fala que já foi na Alemanha, já foi na China, ele conta tudo, né? E a pessoa acha que só por isso ele é mais do que os outros. Então Hanan perguntou: conhece Roma ou Atenas? Jesus respondeu para ele assim: conheço o amor e a verdade. E responde convictamente: conheço o amor e a verdade. Aí a última pergunta de Hanan, que ele já estava curioso: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto, né? Aí o Cristo fala assim: sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele falou assim, Hanan não aguentou, deu aquele sorriso de desprezo para ele assim. Aí Hanan vai para a Torre Antônia, onde funcionava o tribunal religioso, o Sinédrio, né? E Jesus sai para Galileia, onde ele vai encontrar com seus apóstolos. Aí continua, depois vocês podem ler lá no livro Boa Nova, no capítulo 3. Mas Jesus continua o seu trabalho. Ele veio aqui na terra para trazer para nós o caminho do reino de Deus. Ele, como guia e modelo, ele nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho para sermos seguido. Aí conta outra passagem de Humberto de Campos, intitulada O Reino do Céu, aliás, o Sermão do Monte. Conta que as pessoas de uma região ali de onde Jesus pregava, né, após Jesus ter trazido as primeiras claridades da Boa Nova, ele fala que enfermos e deserdados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, encheram as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Jesus estava pregando já o reino de Deus em Cafarnaum, e eles ficaram sabendo. Como eu não sei, porque não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, né? Ia se encontrar todo mundo numa tarde ali. Não sei como foi isso, acho que foi espiritualmente, né, Bernadette? E aí eles encontraram ali, evidentemente que a cidade não comportava aquele tanto de gente, e foi organizado ali, eles foram para uma colina, sopé de uma colina, de uma montanha, próximo de Cafarnaum. Então Jesus vem, senta-se, aproximaram os seus discípulos, aí ele abriu a boca e começou a ensinar. É assim que começa o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E ele começa o Sermão da Montanha justamente com as bem-aventuranças, né? O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Interessante, né? Porque ele começa com uma bem-aventurança que vai ser, digamos assim, o apoio
de todas as outras bem-aventuranças e o próprio Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi o maior discurso que Jesus fez em praça pública, ao ar livre. Esse Sermão da Montanha para nós é um grande legado, é um grande documento, é uma carta de alforria para todos nós, reconhecido não só pelos cristãos, mas para pessoas de outras religiões, como por exemplo Mahatma Gandhi, que é hinduísta. Ele não é cristão, ele é hinduísta. E ele disse certa vez que se queimasse toda a literatura sacra, se queimasse as Bíblias, se queimasse a Torá, se queimasse o Alcorão, Bhagavad Gita, se queimasse tudo, mas preservasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Vê a importância que é esse documento para nós. Então, o dia que nós soubermos utilizar o Sermão da Montanha como uma lei geral, os países não precisarão mais de Constituição Federal, porque o Sermão da Montanha tem tudo ali já. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não precisa também, está tudo ali. Agora o homem tem que saber usar, né? Então Jesus começa o Sermão da Montanha pelas bem-aventuranças. E qual que é a primeira bem-aventurança que ele traz no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espíritos. E o que eles vão receber? O reino de Deus. Então nós falamos no comecinho a função de Jesus. O que ele veio fazer aqui? Ele veio para trazer para nós o caminho do reino de Deus. Ele não veio trazer o reino de Deus, não. Ele veio trazer o caminho para o reino de Deus. Segunda coisa, nós vimos ali, ele definindo o que é reino de Deus. É a obra divina no coração dos homens. Agora vai definir aqui para quem que é esse reino de Deus. Que é para os pobres de espírito, quer dizer, humildes. O reino de Deus é para os humildes. Então a humildade é a base de todo o Sermão da Montanha, onde está resumida toda a lei de Jesus, onde está a nossa carta de alforria, onde está o nosso GPS, o nosso localizador para o reino de Deus. É isso aí, né? Mas Jesus então, conversando com os apóstolos, já depois no finalzinho, que isso aconteceu no comecinho do trabalho dele, já 3 anos depois, ele já anunciando a sua paixão, que ele retornaria ao Pai. E aí ele faz uma reunião com os apóstolos num local chamado Cenáculo. Aí ele vai trazer um outro sermão chamado Sermão do Cenáculo. Esse está no Evangelho de João, capítulo 14. E ali ele conversa, bebe o vinho, come o pão, né? E tem aquela conversa com Pedro, com Judas. Mas ele percebeu que todos eles estavam ansiosos. Afinal de contas, o mestre deles estava indo embora. Aí ele fala para eles assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. E quem que é esse Consolador? É a doutrina espírita, século XIX. Ele cansou de falar nos sermões dele: tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Ou seja, precisava de passar alguns séculos para que eu evoluísse intelectualmente e moralmente, para compreender as novas ordens. E ele então envia o Espírito de verdade, e Kardec é o intermediário. Kardec também era o Espírito falante, o Espírito de verdade. Foi escolhido para reencarnar, enquanto os outros ficavam no mundo espiritual. Então a base fundamental é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, guia e modelo da humanidade, governador da terra, foi ele que construiu esse mundo para nós. E Kardec, que é a base fundamental. Ou seja, a nossa base de espíritas é Kardec. Tem uma livraria ali, está cheia de livros. Eu conheço livrarias 10 vezes maior do que essa aqui, livros espíritas. São excelentes os livros, mas a nossa base é Kardec. 5 livros
a base fundamental, o Pentateuco. Depois que nós estudarmos essa obra profundamente, podemos ler qualquer outra obra e fazer a nossa análise de acordo com os princípios do Espiritismo. Não é verdade? Mas aí vem, que mais um outro pilar importante para o Espiritismo, que é a caridade. Nós somos conhecidos no mundo todo pela caridade. Eu tenho amigos evangélicos, católicos, que admiram o Espiritismo pela caridade, não pela ideologia, que eles não acreditam, têm outra crença, Eu convivi muito bem com eles. Eu trabalhava num colégio aqui no Guará, a gente fazia campanha de papel, professores evangélicos de outras religiões fazia lá, porque você faz uma prova, antigamente quando eu fazia uma prova, eu moldurava, punha no quadrinho, pendurava, Hoje o cara faz a prova, faz um aviãozinho e joga. Então eu falei assim, ao invés de jogar fora esses papéis, vamos juntar, a gente traz para André Luiz, a gente vende. E amigos evangélicos, católicos, todos me ajudavam a fazer a campanha comigo. Então nós estamos reconhecidos pela caridade. Então Kardec tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, titulado Fora da caridade não há salvação. Ou seja, para eu adquirir esse meu reino de Deus, o caminho é a caridade. Foi o que Cristo fez quando ele veio aqui. Caridade sem olhar quem, fazer o bem sem olhar a quem. As pessoas às vezes criticam também a gente, caridade, mas então essa base de você